Oi, gente. Eu sou o Pony que ensina ciências ou biologia, que tal? Vamos aprender de biologia? Vamos lá, gente! Experimentos de Mendel. Tente imaginar por que Mendel escolheu a ervilha da espécie Pisum sativum para obter cruzamentos. Essa planta apresenta uma série de características que facilitam o estudo de Mendel. Por exemplo, é fácil de cultivar, a produção é rápida, permitindo acompanhar várias gerações da planta, produz muitas sementes e, consequentemente, um grande número de descendentes. Além disso, as plantas de ervilha apresentam partes masculinas e femininas no mesmo pé. Assim, a parte masculina pode fecundar a parte feminina na mesma planta. Processo conhecido como autofecundação também é possível fazer uma fecundação cruzada, isto é, uma fecundação entre duas plantas diferentes de ervilhas, como veremos adiante. Outra vantagem é que a ervilha apresenta algumas variações em suas características constantes e fáceis de identificar. Por exemplo, a cor da sua semente é amarelo-verde, sem tons intermediários. A forma da semente é lisa ou rugosa. Cromossomos e divisão celular. Você viu que muitos organismos se reproduzem de forma sexuada. Dessa forma de reprodução, são produzidas células especiais. Os gametas se unem na fecundação, formando uma nova célula, o zigoto. No núcleo dos gametas e das demais células existe um conjunto de minúsculos fios organizados em estruturas chamadas filamentos de cromatina. Quando a célula está se dividindo, esses fios adquirem uma forma compacta e tornam-se mais visíveis, passando a ser chamadas de cromossomos. São mais visíveis ao microscópio quando a célula começa a se dividir. Eles são formados por uma substância química chamada ácido desoxirribonúcleo. O DNA, cada cromossomo contém milhares de genes que contêm informações necessárias para o funcionamento da célula. A descoberta do DNA. Em biologia, uma das moléculas mais estudadas é o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Vamos conhecer, então, um pouco da história da descoberta da estrutura dessa molécula. Em 1952, na Inglaterra, o pesquisador neozelandês Maurice Wilkins, 1916 a 2004, e a química britânica Rosalind Franklin, 1920 a 1958, obtiveram imagens da molécula de DNA, como uma técnica conhecida como difração de raio-x. Nessa técnica, uma imagem de substância química é produzida quando ela é irradiada por raio-x, fornecendo informações sobre a estrutura da molécula. Utilizando essas observações, o biológico britânico Francis Crick, 1916 a 2004, e também o biológico estadunidense James Weston, 1928, começaram a construir um modelo para a molécula e se explicasse a imagem obtida pela difração de raio-x. Usaram também, entre outros, os outros dados obtidos sobre a composição química do DNA, descobertos em 1952 pelo bioquímico ucraniano Erwin Chagafin, 1905 a 2002, e pelos colaboradores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O modelo de molécula de DNA elaborado por Watts e Crick ficou conhecido como o modelo da dupla hélice. Segundo esse modelo, a molécula de DNA possui duas cadeias ou fitas. Cada fita é formada pelo arqueamento de várias moléculas menores chamadas nucleótidos. As duas cadeias são ligadas uma à outra por ligações químicas. Determinação do sexo. Em muitas espécies, o sexo biológico é determinado por um par de cromossomos chamados cromossomos sexuais. Genes situados nesses cromossomos determinam se o embrião vai desenvolver determinados órgãos sexuais, como testículos ou ovários. Os testículos e os ovários, por sua vez, produzem hormônios masculinos e femininos, respectivamente, que influenciam diversas características sexuais. No caso da espécie humana, existem 22 pares de cromossomos comuns ao homem e à mulher, são chamados autossomos, e mais um par de cromossomos sexuais.
As mulheres apresentam dois cromossomos sexuais iguais, chamados cromossomos X. Já os homens apresentam os cromossomos sexuais X. E os cromossomos sexuais Y está bem menor que o cromossomos X. Nos gametas, a metade de conjunto de cromossomos, todos os ovócitos que as mulheres liberam na ovulação a partir da puberdade contém um cromossomo X. Já cerca da metade dos espermatozoides produzidos pelos homens terá um cromossomo X, enquanto a outra parte terá um cromossomo Y. Na fecundação, o ovócito X tem 50% de chance de ser fecundado por um espermatozoide X, dando origem ao zigoto XX, que será do sexo feminino. O ovócito X tem 50% de chances de ser fecundado por um espermatozoide Y, formado um zigoto XY, que será do sexo masculino. Educação e síndrome de Down. Uma boa educação é um bem enorme que produz benefícios pessoais durante toda a vida. Isso não é diferente para as pessoas com síndrome de Down. Conviver com pessoas de diferentes origens e formações em uma escala regular e inclusiva pode ajudar ainda mais as pessoas com síndrome de Down a desenvolverem todas as suas capacidades. Antigamente, acreditava-se que as pessoas com síndrome de Down nasciam com uma deficiência intelectual severa. Hoje sabe-se que o desenvolvimento da criança depende fundamentalmente da estimulação precoce, do enriquecimento do ambiente no qual ela está inserida, do incentivo das pessoas que estão à sua volta. Com apoio e investimento na sua formação, os alunos com síndrome de Down, assim como quaisquer outros estudantes têm capacidade de aprender. É importante destacar que cada estudante, independentemente de qualquer deficiência, tem um perfil único com hábitos e dificuldades e determinações áreas. No entanto, algumas características associadas à síndrome de Down merecem a atenção dos pais. Atenção dos pais e professores, como os aprendizados com o ritmo mais lento, a dificuldade de concentração e de reter memórias de curto prazo. A clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica baseia-se na técnica de transferir o núcleo de uma célula do corpo para outra célula cujo núcleo foi removido, em geral de um óvulo. Essa nova célula passa então por processos no laboratório que estimulam na sua divisão, resultando nas chamadas células-troncos. Estas podem ser usadas para tratamentos médicos, como produzir tecidos ou órgãos para transplantes, ou regenerar células de órgãos comprometidos por doenças como paralisias causadas para lesão da médula espinal, entre outros. As células-troncos podem ser encontradas naturalmente em embriões no início do desenvolvimento, com até 200 células e 14 dias. As células-tronco embrionárias no cordão umbilical e em alguns tecidos adultos, como a medula óssea. No entanto, as pessoas que argumentam que embriões humanos, mesmo na fase inicial, devem ser considerados seres humanos com direitos como todos nós, e por isso pressionam-se contra as pesquisas com células-troncos embrionárias. Muito obrigado, gente, por assistir minha aula. Muito obrigado. Eu fico muito agradecido. Espero que você tenha aprendido. Tchau, tchau.